Olá, irmãs do Grupo Mães Intercessoras. Vamos ao áudio 32 do livro Ira, Arrancando o Mal pela Raiz. Nós vamos continuar vendo sobre a ira de Deus contra Uzá. Como foi que o rei Davi reagiu a essa ação de Deus? Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Naquele dia, teve medo de Deus. Verso 11 e 12. A maioria dos comentaristas concorda que Davi considerou a ira de Deus severa demais. Davi julgou que Deus tinha agido erradamente, pelo menos em sua aparente severidade. Davi submeteu Deus a julgamento e o declarou culpado. Alguém poderia imaginar se Davi havia sucumbido à mentalidade que diz: depois de tudo que fiz por você, é isso que recebo como agradecimento? Esse modo de pensar surge com frequência em nosso coração quando Deus permite a adversidade em nossas vidas. Cremos que Deus nos deve alguma coisa melhor que as dificuldades providenciais que enfrentamos. Para Carolina, envolvia exigências sutis de que Deus a tratasse com bondade, porque ela fora uma esposa fiel, mãe amorosa e boa crente durante 14 anos. A cláusula determinante em tais mentiras é esta: Deus deveria. Podemos imaginar Davi murmurando: Deus, com certeza tu poderias ter deixado passar o erro inocente de Uzá. Ou talvez, poderias tê-lo punido mais tarde, em particular ou menos drasticamente. Teu golpe fulminante e violento acabou minando o moral de todos os envolvidos em nossa missão. Missão essa em que estávamos cumprindo para ti, só para lembrar. Embora a narrativa não traga qualquer condenação explícita, o contexto implica a desaprovação divina a Davi por sua ira, especialmente à luz da temerosa decisão do rei de abortar a missão. Dificilmente alguém pode concluir a partir desse texto que está certo ficar irado contra Deus. Ou podemos considerar Jonas. Deus havia chamado este profeta para proclamar a salvação à cidade pagã de Nínive, inimiga de Israel. Relutantemente, Jonas cumpriu a tarefa. Nínive arrependeu-se, Deus retirou sua ira e Jonas ficou irado contra Deus. Tendo em vista o que eles fizeram e como o abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali, construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu.
Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Jonas, capítulo 3, verso 10 e 4 ao 11. O que provocou a ira de Jonas? Seu coração maligno. Ele desejava mais a destruição de seus inimigos que a glória que Deus receberia pela sua conversão. Jonas não amava o seu próximo como a si mesmo. O que o governava não era o amor pelos inimigos, nem a compaixão pelos necessitados. Jonas acreditava que Deus não tinha agido como o Deus de Israel deveria ter agido. Qual foi a atitude de Deus para com a ira de Jonas? Deus a desaprovou. Ele podou o suposto direito de Jonas de ficar irado. A explosão de Jonas foi o extravasamento de sua carne pecaminosa e Deus o desmascarou como tal. Não era correto para Jonas, nem para qualquer outra pessoa, ficar irado com Deus. Poderíamos citar outros exemplos bíblicos de ira contra Deus. Os reis rebeldes de Salmo 2, a esposa de Jó em Jó 2, o rei Asa em 2 de Crônicas, capítulo 16, dirigida contra o profeta de Deus, e a multidão israelita contra Jesus em João 7:23. Cada um desses incidentes revelam os mesmos temas. A ira contra Deus é sempre errada, visto que acusa Deus de praticar o mal. Acusações contra Deus. As percepções pastorais de João Calvino sobre este assunto permanecem insuperáveis. Em seu sermão baseado em Jó 1:22, em tudo isso Jó não pecou e não culpou Deus de coisa alguma. Calvino pergunta: por que será que os homens se agitam tanto quando Deus lhes envia coisas inteiramente contrárias aos seus desejos, senão porque não reconhecem que Deus faz todas as coisas racionalmente e que tem justas causas? Pois se tivéssemos gravado em nossos corações que tudo que Deus faz é calcado em boas razões, é certo que ficaríamos envergonhados de nos agitarmos de tal modo contra Ele quando, digo, sabemos que Ele tem justa ocasião de assim dispor todas as coisas, tal como as vemos. Por isso, portanto, disse especialmente que Jó não atribuiu a Deus qualquer coisa sem razão, ou seja, ele não imaginou que Deus tivesse feito qualquer coisa que não fosse justa e correta. Aqui se encontra o problema fundamental que está oculto sobre a nossa ira contra Deus. Nós o acusamos de injustiça. Calvino continua: assim que Deus não envia o que nós desejamos, entramos em disputa com Ele. Fazemos acusação, ainda que não fique aparente que o fazemos, mas no nosso modo de agir demonstra que é essa a nossa intenção. Consideramos cada golpe com a pergunta: e por que isso aconteceu? Porém, de que espírito vem esse questionamento? De um coração envenenado, como se disséssemos: isso deveria ter sido feito diferente. Não vejo razão disso ter acontecido. Enquanto isso, Deus é condenado entre nós. É assim que os homens se exasperam. E o que fazem quando isso acontece? É como se acusassem a Deus de ser um tirano ou desmiolado, que só faz lançar tudo em confusão. Essa horrível blasfêmia surge das bocas de homens. É correto ficar irado contra Deus? Não. É chamar Deus de desmiolado e expressar horrível blasfêmia. Como podemos reagir a essa tendência? Calvino conclui: no entanto, o Espírito Santo quis nos dizer que, se quisermos dar glória a Deus e abençoar seu nome adequadamente, devemos estar persuadidos de que Deus não faz coisa alguma sem razão. Assim,
Não atribuamos a ele nem crueldade, nem ignorância, como se fizesse qualquer coisa por despeito ou injustiça, mas reconheçamos que ele realiza todas as coisas com admirável justiça, com bondade e infinita sabedoria, de modo que há absoluta correção e equidade em tudo que ele faz. E assim nós vamos encerrar mais esse áudio.